students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm here with you for one more English class. Vocês são todos muito bem-vindos à nossa aula de inglês e vamos começar então falando do objetivo dessa aula, que é identificar o contexto, a finalidade, o assunto e os interlocutores em textos orais presentes no cinema, na internet, na televisão, no rádio, em dispositivos móveis, entre outros, a fim de compreender as características dos gêneros que circulam nesses suportes sobre orientação do professor. E aí, vocês sabem que tem aquela perguntinha: como perguntar sobre cidade ou país em inglês? Você sabe perguntar? Se você está conversando com alguém em inglês e ele não é, da sua cidade e você não sabe como é a cidade dele, como que você pergunta? Bom, não se preocupe se você não sabe perguntar, porque você vai aprender durante essa aula. Você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, vai digitar o seu login e a sua senha, vai clicar lá no nível 1, unidade 3, lição 3, gramática, adjetivos e começar. Então, se você tem acesso nesse momento à internet, consegue acessar aí pelo celular ou pelo computador, já deixa logado nessa lição e você vai acompanhando a aula e realizando essas atividades na própria plataforma. Se você não tem acesso, não consegue fazer isso agora direto na plataforma, você também vai acompanhar a aula conosco, vai fazer as atividades orais, tudo certinho junto com a gente. As atividades escritas, já deixa seu caderno prontinho aí, que aí você vai fazer no caderno. Combinado então? Let's go, students! Muito bem, alunos, então estamos aqui na unidade 3, na lição 3 e vamos começar a primeira tarefa, que é dos adjetivos. Então, nós vamos assistir o vídeo e vamos escutar a linguagem. Preste atenção que algumas informações vão aparecer aqui ao lado conforme elas forem aparecendo ali no vídeo. So where are you from, Carlos? I'm from Salvador. Salvador? Yeah, in the north of Brazil. What's it like? It's a beautiful city. There are a lot of great beaches. It sounds wonderful. Yeah, it is. Where are you from? I'm from New York. What's New York like? New York is New York. It's big, it's busy, it's an exciting city. No thanks, I'm okay. Bom, então nesse vídeo nós temos aqui, Carlos e a Célia estão conversando sobre os lugares, o lugar de onde eles são, E aí eles descrevem, falam sobre a cidade deles. Então, do you know this expression? Você conhecia essas expressões que são usadas ali nesse vídeo? Where are they? De onde eles são? Você conseguiu observar? A Célia é de Nova York e o Carlos é de Salvador, no Brasil. E aí eles usam alguns adjetivos para falar da cidade deles. Então, nós temos algumas palavrinhas aqui, ó. North. Norte. Beautiful city. Bela cidade. Great beaches. Ótimas praias. Wonderful. Maravilhoso. Big. Big. É grande, Busy. Busy é corrido, ocupado. Vejam que todos esses são adjetivos, Exciting. Exciting quer dizer empolgante. Então, um adjetivo ele é uma palavra que descreve um substantivo. Nós usamos os adjetivos após o verbo to be ou antes de um substantivo. Vamos ver ali alguns exemplos de adjetivos após o verbo to be.
Paris is beautiful. Então, Paris é linda. Veja que a gente usou o verbo to be is e depois logo em seguida o adjetivo beautiful. London is expensive. Londres é cara. Novamente, verbo to be is e o adjetivo expensive. Use o adjetivo really para deixar um adjetivo mais forte. Quando eu quero reforçar um adjetivo, eu uso really na frente. Brazil is really big. Ó, Brasil é muito grande. Salvador is really exciting. Salvador é muito legal. Que outras frases você conseguiria criar com os adjetivos do exemplo? Se fosse para você falar da sua cidade, como que você falaria utilizando esses adjetivos? E agora, nós vamos usar os artigos a ou an antes de um adjetivo quando o adjetivo vier antes de um substantivo singular. A e an significa um de algo, então a gente pode traduzir o a e an como um ou uma. Use an antes de palavras que comecem com a vogal a, e, i, o, u. E nós usamos a quando a palavrinha começar com uma consoante. Veja o exemplo de artigo, adjetivo e depois um substantivo. Paris is a beautiful city. Então, Paris é uma cidade linda. Veja que a gente tem o artigo a, o adjetivo beautiful e depois o substantivo cidade. Brazil is a big country. O Brasil é um país grande. Salvador is an exciting city. Salvador é uma cidade empolgante. Veja que antes do adjetivo aqui, exciting, que começa com uma vogal, a gente usou an. E agora, quando você for aprender um adjetivo, tente aprender também o seu oposto ao mesmo tempo. Então, quando você estiver aprendendo um adjetivo, tente pensar no oposto desse adjetivo. Nós temos aqui alguns exemplos desses opostos. Exciting. Boring. Então, exciting quer dizer empolgante e boring quer dizer chato. É o contrário, é o oposto. Beautiful. Ugly. Então, bonito e feio. Big. Small. Grande e pequeno. Wonderful. Terrible. Então, maravilhoso ou horrível, terrible. Expensive. Cheap. Caro ou barato. Quiet. Noisy. Quiet, então, é quieto e noisy, barulhento. What is the opposite of the adjectives bad, smart and strong? Você sabe qual é o oposto desses adjetivos? O bad, que é mal, então nós temos o adjetivo good. Smart, que é esperto, nós temos o stupid, que não é esperto, né? E temos também, ou estúpido, e temos também o strong, que é forte. E aí nós temos o adjetivo weak, que é fraco. Então, sempre que você for estudar, né, um adjetivo, tente lembrar dessa dica de você já estudar o oposto dele, para ampliar o seu vocabulário. E agora nós temos uma atividade para praticar esses adjetivos. Combine os adjetivos com os seus opostos. Você vai fazer essa atividade direto na plataforma ou no seu caderno. Vai fazer as duas coluninhas com os adjetivos na primeira coluna e o oposto dele na segunda e vai relacionar uma coluna com a outra. Vou dar um tempinho para que vocês façam isso no caderno, nós já voltamos.
Então, vamos lá para corrigir a atividade? Nós vamos combinar, então, a primeira coluna com a segunda. A gente tem o primeiro adjetivo expensive, que significa caro. E qual seria o oposto do expensive? O cheap, que é barato. Quiet é quieto, silencioso. O contrário dele é o noise, o barulhento. Big é grande. O contrário dele é small, pequeno. Beautiful é bonito. O contrário dele, ugly, feio. Exciting é empolgante. O contrário de empolgante é boring, chato, entediante. E wonderful, maravilhoso, com terrible, horroroso, né? Horrível. E agora nós vamos colocar as palavras na ordem certa, arrastando-as para dentro do quadro. Então, vamos lá. Como nós começamos essa frase? Com Tokyo. Tóquio is, temos o verbo to be, and, o artigo, depois o adjetivo, expensive, e city, que é o substantivo. Então, vamos corrigir. Tóquio é uma cidade cara. A próxima, nós começamos com Rome, is, que é o verbo to be novamente, o artigo, and, o adjetivo old, que é velho, e city, que é o substantivo. Então, Roma is an old city. A Roma é uma cidade antiga. O próximo. There are wonderful beaches. Aqui nós não usamos o artigo porque nós estamos com praias no plural. Então, there are também é plural. Nós não usamos os artigos. Lembra? I am usamos apenas no singular. Há praias maravilhosas. E a próxima, Beijing is a big city. Beijing é uma cidade grande. E a próxima, Newark is crowded. Nova York é uma cidade lotada, cheia. E aqui nós vamos ouvir as descrições de cidades e países. Quais adjetivos são usados? Mova o texto para as lacunas corretas. Então, nós vamos ouvir e nós vamos colocar as palavrinhas de acordo com a descrição da cidade que é feita no áudio. Berlin is a great city. Berlin is a great city, que significa ótimo ou ótima. Então, Berlim é uma cidade ótima. I live in a small city. I live in a small city. Small, então, é pequena. Eu moro em uma cidade pequena. China is a big country. China is a big country. É uma cidade, é um país grande. Paris is a really beautiful city. Paris is a really beautiful. Lembra do really? A gente usa para intensificar ali o adjetivo. Então, Paris é uma cidade muito bonita. My city is really nice. My city is really nice. Minha cidade é muito boa. London is really expensive. London is really expensive. Londres é muito cara. Muito bem, alunos, concluímos essa etapa. Congratulations! E agora nós vamos fazer a tarefa 2, que são as expressões perguntas sobre a cidade ou país. Vamos clicar em iniciar. Nós temos aqui um texto explicando, sobre como que a gente pode fazer perguntas sobre cidade ou país. Para isso, a gente usa What's it like? Essa é a pergunta. Use a pergunta what mais substantivo ou pronome e o like para saber a descrição da cidade ou país, ou para ouvir a opinião a respeito daquele lugar. Então veja, às vezes a gente pode usar with, que é um pronome, ou pode usar o nome da cidade ou do país. Veja o exemplo. What's Britain like? Então, como é a Bretanha? Veja que o como é what's Britain. Aqui eu posso mudar, colocar outra cidade, outro país e colocar like. Então, essa estrutura do what's e like é como é.
Não confunda esse like, gente, com o verbo gostar. Aqui o like não tem nada a ver com gostar. Então, sempre que vocês tiverem essa estrutura, what's, um substantivo ou um pronome, e depois o like no final, é como é. A pessoa está pedindo para você descrever como é algo. E a resposta da pessoa It's great. é ótima. What's it like? Como é? It's crowded. É cheia. Eu vou dar um tempinho para que vocês copiem essas informações no caderno de vocês e nós já voltamos. Muito bem, então continuando, a gente tem aqui, ó, você também pode usar perguntas com how para pedir a opinião de alguém sobre uma cidade ou país. Veja o exemplo então. How's London? How's London? Ó, como é Londres? E a pessoa responde, It's exciting. é legal. How is it? How is it? Como é? It's boring. É chato. Então veja que eu também posso fazer pergunta usando how, que eu também estou perguntando como é tal cidade ou país. Vou dar mais um tempinho para que vocês possam copiar. Então, alunos, vocês podem praticar essa estrutura perguntando a opinião dos seus amigos sobre cidades ou países. Então, vocês vão praticar fazendo perguntas com what's, a tal cidade like, ou what's tal país like, pedindo para a pessoa descrever. Ou até a sua escola, what's your school like? E ou você pode usar também essa estrutura que vocês acabaram de copiar no caderno, how, ok? E agora a próxima, nós vamos ouvir duas pessoas, o Tom e a Brenda, falando sobre de onde eles são. E nós vamos selecionar a resposta correta. A primeira pergunta é, where is Brenda from? Então preste atenção no áudio. So, where are you from, Brenda? I'm from Berlin. Germany, huh? Então, de onde a Brenda é? I'm from Berlim, ela diz, né? Então, nós vamos marcar aqui, she is from Berlin. Where is Tom from? E agora vamos prestar atenção de onde o Tom é. How is Berlin? Oh, it's a big city. It's crowded and expensive. So where are you from? I'm from Los Angeles. What's it like? Ó, I'm from Los Angeles, o Tom responde, né? Então, a resposta correta é he's from Los Angeles. How is Berlin? Eu vou deixar o áudio até o final e vou voltar para que vocês possam prestar atenção em como ela descreve Berlim. Well, it's crowded and expensive, too.
So, where are you from, Brenda? I'm from Berlin. Germany, huh? How is Berlin? Oh, it's a big city. It's crowded and expensive. Então, ela diz que é big, crowded and expensive. Então, a opção que nós temos aqui, it's crowded, quer dizer, ela é lotada, é cheia de gente. Are Berlin and Los Angeles expensive cities? No, they aren't, or yes, they are. Então, escute o finalzinho do áudio. So where are you from? I'm from Los Angeles. What's it like? Well, it's crowded and expensive too. Então, ele diz que Los Angeles também é crowded, é lotada, e também é cara. Então, yes, they are. E agora nós vamos ouvir o áudio e vamos arrastar as frases para a ordem correta em que elas aparecem no áudio. So, where are you from, Brenda? Então, o tom começa. So, where are you from, Brenda? Então, vamos trazer aqui para o início do texto. I'm from Berlin. Germany, huh? I'm from Berlin. Ela fala que ela é de Berlim. E aí ele diz Germany, huh? Vamos ouvir o finalzinho ali. How is Berlin? E aí ele pergunta, como que é Berlim? Ele fala, na Alemanha. E como é Berlim? Oh, it's a big city. It's crowded and expensive. So where are you from? Então é essa aqui, ó. É uma grande cidade, uma cidade grande, lotada e cara. Então vamos colocar aqui na sequência. I'm from Los Angeles. I'm from Los Angeles, porque ela pergunta, então, de onde você é? E ele responde, eu sou de Los Angeles. What's it like? What's it like? Como que Los Angeles é, né? Esse it está se referindo a Los Angeles. Como que ela é, a cidade, Los Angeles? Well, it's crowded and expensive too. É lotada e cara também. Então, vamos conferir a nossa resposta. Essa é a sequência do áudio. E agora nós vamos assistir ao vídeo para responder as perguntas. Então, pay attention. So where are you from, Carlos? I'm from Salvador. Where is Carlos from? She's from Salvador. Salvador? Yeah, in the north of Brazil. What's it like? It's a beautiful city. There are a lot of great beaches. What's Salvador like? Então, como que Salvador é? Então, tem ali as opções, né? It's exciting, there are many cool shops, it's beautiful and it has great beaches, it's expensive and it's very crowded. Então, ele diz que ela é bonita e tem ótimas praias. It sounds wonderful. Yeah, it is. Where are you from? I'm from New York. What's New York like? New York is New York. It's big, it's busy. What's New York like? It's big and busy. Ela fala é grande e muito ocupada, It's an né? exciting city. Sally say New York is a beautiful city, an excited city or an expensive city. Ela fala que é an excited city. No thanks, I'm okay. Muito bem, agora vamos para a próxima atividade. Nós vamos escutar e gravar o que nós escutarmos. Então vamos caprichar aí na pronúncia. What's Berlin like? What's Berlin like? Então, como é Berlim? Well, it's great. Well, it's great. Ela fala, bem, é ótimo. How's Bangkok? How's Bangkok? Como que é Bangkok? It's exciting, but noisy. It's exciting, but noisy.
é empolgante, mas é barulhenta. That's great. That's great. Então, que ótimo. Muito bem, alunos, encerramos mais uma etapa. Congratulations! E agora, então, nós vamos para a tarefa final dessa lição 3, que é conhecendo pessoas novas. Temos aqui, então, o contexto dessa gravação que nós vamos fazer. Você fez um novo amigo, descubra de onde ele é, onde ele mora e como é lá. Ouça e grave a resposta correta. Quando vir uma lacuna, complete com informações verdadeiras sobre você. Então, que perguntas você faria para um novo amigo? Vamos ouvir aqui, vamos responder então? My name's Yuri. What's your name? Então, ele se apresenta e pergunta o meu nome. A gente vai responder então com a letra C, né? My name's Andrea. Where are you from? Where are you from? Ele pergunta, de onde você é? Então, eu vou responder de onde eu sou e você vai responder de onde você é, certo? I'm from Maringá. Really? What's it like? Então, ele pergunta, what is it like? Como que é a cidade? E aí você vai responder, de acordo com a sua cidade, pode escolher qualquer adjetivo que você queira e eu vou dizer da minha cidade. Vamos lá? Nós vamos usar, então, a letra C. Well, it's an excited city. Uh-huh. Aí ele, né? Só concorda. E aí, o que a gente vai perguntar para ele? What's your name and where are you from? Ou it's nice to meet you too. O que a gente vai responder? Vamos perguntar de onde ele é, então, né? And where are you from? I'm from Moscow, in Russia. Então, ele fala que é de Moscou, na Rússia. O que nós vamos perguntar? How are you? Where are you from? Ou what's it like? Vamos perguntar como que é Moscou, né? What's it like? Well, it's a big city, and it's beautiful. Então, ele fala que é uma cidade grande e bonita. E aí, o que nós vamos dizer? You don't like it? That's great. Ou how are you? Vamos então na letra B. Que ótimo. That's great. Ok, students. Encerramos mais uma etapa. Congratulations. E aí, pessoal, o que nós aprendemos nessa aula? Aprendemos a identificar o contexto e assunto de gênero oral. Então, temos aqui as referências. Por hoje é só, encerramos a nossa aula, mas eu vejo vocês na próxima aula. Bye, bye, students!